Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito... Bom dia pessoal. Quinta-feira, 11 de março de 2021. Hoje nós vamos ter um convidado especial aqui para bater um papo sobre a trajetória dele na PRF, a história de vida, um colega que é motivo de inspiração para todos nós, um colega que nos auxilia muito nas demandas relacionadas à governança da polícia e um colega que vocês vão conhecer de muito perto no CFP 2021. O colega PRF Rigo é o coordenador geral da UniPRF. Estou procurando aqui a solicitação do Rigo para entrar, Rigo. Se você puder mandar aí a solicitação, ela ainda não está aparecendo aqui. Muita gente fica pedindo para solicitar e aí cobre, para participar e cobre a solicitação do Rigo. Deixa eu ver se eu acho. Ver solicitação. É preciso pares para poder sorrir, é preciso a chuva para... Não está aparecendo, Rigão. Não adianta, pessoal. Só vou aceitar se for o Rigo. Não adianta os outros pedirem para participar também, que eu não vou aceitar. Outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Rigo, tua solicitação não tá aparecendo, mas eu acho que eu consigo te chamar aqui. Eu vou te chamar, tá? É preciso paz para Eu envio para você que fica mais fácil. preciso a chuva. Ando devagar, porque já tive Te mandei. Isso. Agora sim. Bom dia, Rod. Demorou um pouquinho para poder o pessoal curtir a trilha sonora. Foi, mas eu estou com uma assessoria forte aqui. Deixa eu puxar ele aqui para você ver quem estava me socorrendo aqui. Matheus de Paula. Amigo. Nos falando. Tudo jóia! Invadi a sala dele aqui. Boa. Hoje é dia de assessorar o chefe aqui, aniversariante, para Isso. essa live e para as imensas demandas que nós estamos aqui na Universidade Corporativa, não só de CFP, CFP gigante que temos aí em vista, mas temos as nossas demandas ordinárias aqui que demandam muita atenção nossa e vamos que vamos. Isso aí. Obrigado, De Paula. Você vai presencialmente dar um abraço do Rigo aí em meu nome. Em nome Pode de todo deixar. o Direx que está daqui de Brasília. Eu tenho certeza que o time UniPRF já está comemorando. Mais um ano de vida, hein, Rigão? Agora é com vocês aí, hein? Obrigado. Mais um ano, fechando 43 anos, né? Parabéns, felicidades, muita saúde, muito sucesso. Obrigado. O sucesso da PRF é o sucesso do Brasil. E eu tenho certeza que toda essa galera que vai te conhecer com mais detalhe aí, vai aprender a se inspirar no exemplo profissional que você é, no exemplo de cidadão, enfim. Valeu, Vou contar um obrigado. pouco. Primeiro, os parabéns, né? O pessoal que está Valeu. acompanhando, parabéns, PRF Rigo. Pode comentar aí. Obrigado pelo carinho de todos. Estou completando 43 anos, então, como eu ocupo um cargo, é um cargo de responsabilidade. Por que eu deixo a barba branca? Porque eu sou muito jovem. Então, para compensar, eu deixo essa aparência um pouco mais de idade aí. Mas brincadeiras à parte. Oi? Você, assim como eu, é mais um da geração de 78. Isso mesmo. Só que eu tenho só 42, então você é jovem há mais tempo que eu.
Eu faço Eu 43. completando 43 de vida e em junho 22 de PRF, agora eu virei a curva, eu inverti, eu passo a ter mais tempo de vida dentro da PRF do que fora da PRF, o que para mim é uma satisfação imensa, uma profissão, uma carreira a que eu devo tudo, né? Toda a minha estruturação de vida, estruturação familiar, minha rede de amigos, os contatos, as oportunidades de aprendizagem, enfim, a minha vida dentro da PRF, sem dúvida nenhuma, é de muita alegria, de muita vibração, muito aprendizado. Pô, mas vamos lá, vamos contar um pouco dessa história. Você nasceu aonde, Rigo? Nasci em Passo Fundo, centro-norte do Rio Grande do Sul. Gaúcho. Gaúcho, em 1978. Eu ingressei na PRF pelo Rio Grande do Sul e depois rodei bastante, né? Calma, daqui a pouco, calma. Vamos aos poucos, não vamos aos poucos. Nós estamos no nascimento. Você nasceu lá em 78, em Passo Fundo. Teu pai e tua mãe? Meu pai e minha mãe são de lá também. Na verdade, o município, meu pai é de um município ao lado, que chama Marau, um municípiozinho pequeno. Ambos nasceram no interior, né? A região é de agricultura e pecuária, principalmente agricultura, muito intensa. Então, meus pais nasceram no interior. Quando eu nasci, em 78, meu pai era taxista, já tinha vindo para a cidade, né? Meu pai era taxista à época. Meu pai teve um problema em relação à agricultura, que ele teve uma contaminação. À época, os cuidados com a aplicação de defensivos agrícolas não eram, né, não era algo que se levasse tão a sério, não se tinha tantos recursos. E ele teve uma contaminação muito séria por agrotóxico. E ele teve uma série de consequências de saúde. E aí foi morar na cidade. Quando eu nasci, então, ele era taxista. Minha mãe era estudante, fazia faculdade de Direito à época e trabalhava com uma irmã dela como costureira. E aí a história foi se desenvolvendo em Passo Fundo. Eu já nasci na cidade, né? E então foi por lá que trilhamos a carreira. Meus pais moram lá até hoje. Tenho um vínculo muito forte com a cidade, tanto profissional quanto afetivo. Tive a oportunidade depois de ser chefe da delegacia PRF em Passo Fundo, então tenho um vínculo muito intenso com a região. Excelente. Você estudou por lá mesmo, não? Estudei por lá todo o ensino fundamental e médio, né? Por uma série de fatores aí, eu não gosto muito da linha de sofrências na vida. Minha vida é muito feliz, de muitas vitórias. Mas eu tenho 1,83 m, mas eu cresci rápido, não que eu seja muito alto, mas eu disparei rápido e aí eu jogava basquete. E o meu segundo grau já era uma espécie de um trabalho, porque eu tinha bolsa de estudos num colégio particular para a prática de esporte. Então, o meu trabalho, entre aspas, era, quando adolescente, jogar basquete para financiar meus estudos por conta dessa bolsa que eu tinha numa escola particular muito boa. E depois fiz faculdade de Direito também em Passo Fundo, depois que eu saí de lá. Entrou na PRF, a faculdade de Direito, antes ou depois de entrar na PRF? Eu ingressei na PRF no penúltimo ano da faculdade. Eu entrei muito cedo, com 16 anos eu estava na faculdade, entrei na PRF com 21, então era 5 anos. E aí tem uma história interessante do ingresso em relação à faculdade, porque o concurso era regional, né? Eram 30 vagas para o estado do Rio Grande do Sul. Na época, o concurso de 98, concorria-se a vagas por estados e a formação também era no estado, né? Não se tinha um CFP como hoje. E aí eu fui o único que acabou indo para o interior na minha turma, porque o superintendente da época e o chefe de gabinete acabaram se sensibilizando, porque eu estava no penúltimo ano de faculdade e houve uma mudança do currículo, passou de 5 para 6 anos. Então eu não iria atrasar um semestre de formatura, mas sim 1 ano e meio. E aí me permitiram ficar no interior com uma promessa de que tão logo me formasse poderiam me mandar para qualquer lugar. E aí passou que eles não podiam me enxergar, que diziam que eu ia para Uruguaiana ou Livramento, que eram os postos de fronteira, as unidades de fronteira. Mas meu envolvimento com a PRF sempre foi muito intenso. Ainda no estágio probatório eu já era NPF da delegacia, então eles podiam me mandar para onde quisesse que eu ia feliz, não tinha problema não. Sensacional. Fez faculdade de Direito, vamos para a linha acadêmica. Faculdade de Direito e depois pós-mestrado. Conta a carreira acadêmica aí para o pessoal. Pronto, fiz faculdade de Direito, aí fiz pós-graduação, especialização em Gestão e Segurança do Trânsito, na Universidade do Contestado, em Concórdia, Santa Catarina. Aí, a partir dela, tinha umas experiências muito bacanas. Eu lecionei uma época na UBRA em Fundamentos Sociológicos do Trânsito. Então, foi um período de bastante estudo, aprendizagem, porque não se tinha... Até hoje é meio carente de bibliografia em relação ao Brasil, né? Não existiam muitos estudos.
Então, estruturar aquela disciplina em um curso que surgia na UBRA, Campus Canoas, foi muito intenso, foi muito bacana, um período de muitos estudos. E, na sequência, muitos cursos de especialização, principalmente pela PRF, né, a quem eu sou muito grato. Eu já mencionei a você no meu ato de transição, quando eu assumi a Uniaqui, que eu sou muito lúcido do quanto a polícia já investiu em mim e a minha responsabilidade para com a sociedade em corresponder. E, por fim, na trilha acadêmica, eu fiz mestrado 2017 a 2019 na Universidade de Lisboa, em educação, área de especialização, organização e gestão da educação e da formação. Então, foi uma oportunidade sensacional. Docente na PRF, desde quando? Aí é antigo, viu? Eu sou do antigo FOCA, que era uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, que era formação, organização e capacitação de adultos, era o nome do curso, por isso FOCA. O brevê era uma foquinha com o globo, assim, era meio engraçado até. Isso foi em 2013, eu acho. 2013, meu ingresso na docência. Quando você aplicou para o ensino, foi para que disciplina? A época, a legislação de trânsito, justamente porque eu tinha esse vínculo forte com a UBRA lá, desenvolvendo a cadeira de Fundamentos Sociológicos do Trânsito, e também atuava muito em curso preparatório para Detran. A gente tinha uma relação com a sociedade muito intensa, enquanto PRF mesmo, muitas palestras naquele período, e vínculo com as escolas. Então, entrei por legislação de trânsito inicialmente. Depois, migrei para ética na sequência, há alguns anos, bastante tempo à frente, porque fui presidente da Comissão de Ética no Rio Grande do Sul por 4 anos. Aí foi uma outra trilha de estudos, acabei migrando para essa disciplina. Sensacional. Carreira profissional na PRF. Ingressou, você já contou, foi para Passo Fundo. Ainda no você já era o NPF. O pessoal que nos acompanha, o NPF é o Núcleo de Policiamento e Fiscalização. É a primeira chefia na estrutura da PRF, é a primeira chefia que tem ali na delegacia, né? Tem o NPF, depois e aí vem toda a estrutura. Quanto tempo como PRF, depois dali para onde você foi, como é que foi a carreira na PRF? Eu sou completamente deslumbrado e apaixonado pela PRF. Então, eu ingressei, à época, a mentalidade era aquela de trampolim, na faculdade de Direito, nunca mais fiz concurso algum. Eu costumo dizer, como eu trabalhava em uma UOP que ficava a 100 quilômetros de casa, eu era solteiro, não tinha grandes vínculos, tinha acabado de concluir a universidade, eu cheguei a ficar 5 dias sem ir para casa, ficava na UOP ali, os colegas saíam para a ronda, eu fazia o almoço, então era um envolvimento bem intenso. Fui NPF já na sequência, então ainda no estágio probatório. Foi um aprendizado sensacional, porque era uma delegacia bastante grande, né? Nos 5 UOPs, nós chegamos a ter 72, 74 servidores, então era uma área de gestão, e aí as funções da delegacia, NPF ou chefe de delegacia, elas são muito próximas da ponta, né? Então, como escolas, são sensacionais. Não vou colocar em ordem cronológica, mas eu fui NPF nessa delegacia, depois eu removi para Santa Catarina, em uma permuta, fui votado no Núcleo de Operações Especiais, antigo NOI, né, de Santa Catarina, e no Núcleo de Multas também, da mesma regional, e voltei para o Rio Grande do Sul, assumindo a chefia da delegacia, a convite do superintendente à época, então a delegacia de Passo Fundo, né, minha terra natal. Fui chefe da seção de policiamento e fiscalização, antigo SPF, né, da regional, aí para quem não acompanha mais ou menos nessa lógica que o Rotti passou, que na delegacia a primeira função, na regional o SPF era quem na época cuidava de todo o planejamento, estruturação das atividades operacionais da regional, no caso do Rio Grande do Sul todo. Também fui chefe da 14ª delegacia e chefe substituto da 5ª delegacia, que é sede em Caxias do Sul, região serrana do Rio Grande do Sul. 14ª Sarandi. Sarandi, depois Caxias. Depois Caxias. Entre a Serra Gaúcha Amada e Bento Gonçalves, né? Isso, essa delegacia à época tinha uma particularidade que era muito interessante, né? Porque como o Brasil é de fato um continente, porque eram 3 UOPs, todas na BR-116 e todo o trecho de serra. Para terem uma ideia, a velocidade máxima sinalizada no trecho era 60 km por hora, a velocidade máxima no trecho inteiro da delegacia. Quer dizer, acho que nunca medi, mas nós não deveríamos ter uma reta maior de 100 metros lá, porque era curva, sobe serra, desce serra, sobe serra, desce serra. Região lindíssima. Eu conheço 3 UOPs e conheço aquela serra como a palma da mão ali. É isso maravilhoso. aí.
Nós, acho que um dos poucos lugares no Brasil onde nós tínhamos na garagem da delegacia uma caixa grande com um estoque de bolsas grandes de sal grosso. Porque no inverno, pela característica da região, né, que é aquele paredão de pedras, a pista e um buraco, né, na serra. Então a água escorria do paredão, corria a pista e congelava. E isso dava acidentes. Então nós tínhamos que fazer ronda com o sal para largar na pista, porque isso evita que congele e, consequentemente, evitava um acidente. Era uma atividade preventiva, para ver como o Brasil é gigantesco, tem muitas realidades. Né? É verdade. E aí você voltou do mestrado, né? Em Isso. 2019 retornando do mestrado. A sua lotação já era a UniPRF, caiu literalmente de volta dentro do CFP 2019. Chego às vésperas, me apresentei um mês antes do término da licença, às vésperas do CFP 2019. Antes eu já tinha passado pela Uni como lotação, né? Tinha sido coordenador substituto da antiga ANPRF, chefe da divisão da antiga DIDEC, divisão de até me esqueci a sigla, né? Mas era que rodavam, o equivalente à nossa EFAP, Escola de Formação. Isso. Hoje, né? Isso. Então, voltei da licença, foi um período de imersão sensacional, uma oportunidade fantástica de estudos, de vínculos com as instituições de segurança pública europeias, em especial ali de Portugal. Outro dia ainda tivemos aquela reunião com a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Civil Espanhola pela proximidade ali. Então, e muito interessante, porque a estruturação do ensino, as discussões, as influências são muito mais da escola francesa do que a escola americana, como a gente tem aqui. Então, discussões como a linha de andragogia e tal, tem um outro viés. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de pôr em prática aqui na Uni, nesse processo de maturidade do ensino da PRF, muita discussão teórica e levando para a prática, como o reconhecimento das aprendizagens ao longo da vida, a validação das competências profissionais, as trilhas de conhecimento. Acho que está muito intenso e gratidão por poder ter ido para lá, passar esse tempo. Tive um filho lá em Portugal, então tem uma lembrança aí que das melhores possíveis, né? Batizamos com um nome português, o Nuno. Então, dois, o Beio. O Bernardo e o Nuno. O Bernardo viajado e o Nuno nasceu lá. Então foi muito intenso, muito bacana, muita aprendizagem. E aí voltar para o CFP 2019 foi um presente da instituição. Eu não acredito muito, Roth, nas questões de a instituição, os entes, né? Isso, a PRF, o Estado, o Brasil, são pessoas, são sempre pessoas. Então, o meu retorno ao Brasil e ter a oportunidade de trabalhar no CFP, já externalizei várias vezes. Minha gratidão a você por ter oportunizado isso. E a partir dali veio o vínculo com a Direx e o meu trabalho com você. Então, após o CFP 2019, recebi o convite, foi uma honra. Fui para Brasília trabalhar dentro da Direx, né, muito próximo a você, ali na coordenação de apoio à gestão, onde trabalhar em Brasília foi uma experiência sensacional pela abertura, a visão de mundo não tem como não mudar. A proporção de tudo é muito mais intensa, as coisas ali acontecem, o alcance que se tem das ações, então foi sensacional. E aí, na sequência, CFP 2020 com pandemia, né? Então, CFP 2020 com pandemia, já tinha experiência de outros CFPs, principalmente CFP 2019, né, que é o formato próximo do que será o CFP 2021. Então, para o pessoal que está acompanhando e está acompanhando com o CFP 2021, CFP em uma palavra, o que significa? CFP é passar, uma só, não pode ser uma expressão, me permite uma expressão. O CFP é um momento de desenvolvermos um paradigma, uma visão de mundo coletivo. A grande característica da PRF, a grande virtude da PRF, no meu ponto de vista, com 22 anos de casa, é a diversidade. Ou seja, a PRF tem todos os olhares. Eu exemplifico muito. Diante de um problema, a PRF não olha de um ângulo. A gente olha de todos. É de baixo, de cima, do lado. Então, a diversidade. E o CFP é o momento de reunir toda essa diversidade e gerarmos um ponto de vista em comum, um paradigma em comum, que é o paradigma do sobre ser PRF. O CFP é onde se cria o vínculo, se estabelece o paradigma de ser PRF. Todas as visões são bem-vindas, todas as histórias de vida são bem-vindas, porque é isso que dá a riqueza e a capacidade de adaptação da instituição.
Mas o CFP é um momento de linkar tudo isso e ter um ponto em comum. É sobre ser PRF. É aqui que se desenvolve isso. Rigo, e você, instrutor da cadeira, dos conteúdos, das competências de ética, né? Trabalha muito o valor da integridade, toda essa experiência que você colocou, essa vivência, né? Agora, a partir de agora, mais tempo de vida na PRF do que fora da PRF. E a gente está vendo aí, a gente acompanha todos os candidatos sonhando ser protagonista da própria história, construir esse acesso, mas do outro lado também a gente vê eu diria assim, ainda um gap entre o que é ser PRF e o comportamento no candidato. Um comportamento, por vezes, grosseiro, agressivo, pouco polido, pouca empatia, dificuldade de lidar com quem pensa diferente, dificuldade de lidar com a opinião do outro. Né? Agora, aí, durante a live, se a gente passar um olho pelos comentários, a gente vai ver muito disso. Na formação, no aperfeiçoamento, na atualização do policial, na missão que é ser universidade corporativa para preparar o PRF para atuar. Qual é o perfil do PRF? Perfil do PRF, acho que passa muito pela... outro dia conversávamos, né, sobre o poder das crenças. Eu acho que muito em que se acredita. A PRF é a PRF por tudo aquilo que seus 11 mil servidores acreditam, todos aqueles que batalham para fazer ela acontecer. Então, a reflexão sobre vir para cá, ninguém é obrigado a vir ser PRF, é uma escolha. Faz o concurso se quer, se dedica se quer. Agora, o que vai ser trabalhado e filtrado são os perfis alinhados. A diversidade, ela é sensacional, é o que faz a instituição forte. Agora, dentro dos nossos valores, envolve o respeito, a transparência, o profissionalismo, a excelência e principalmente a integridade. A integridade tem 2 vieses básicos. Um deles muito relacionado com a ética, com a moral, mas o ser inteiro é outra característica. Então, para ser PRF, tem que ser inteiro, tem que ser integral. Não, uma crítica maldosa, o bater ou o pessimismo, meu amigo, a instituição está aqui firme, forte, bela, avançando a passos fortes e vai continuar assim. Se o seu perfil, candidato, não for de integridade, sugestão, nem perde tempo. Nem perde tempo. E nós não vamos perder o nosso. Os nossos filtros são sérios. A formação é muito séria. O CFP é etapa de concurso. Temos toda a estrutura do ensino. A gente costuma dizer, desde do porteiro na portaria principal, a faxineiro, o quadro docente, a equipe de governança, todos estão preparados, são orientados para fazer esse filtro. Então, é uma questão de identidade. Tem que acreditar no que se prega. Não somos à toa a família PRF. Não estamos aqui nos expondo enquanto pessoas, enquanto profissionais, se não fosse por aquilo que a gente acredita e acredita muito. E é por isso que chegamos até aqui. Então, quem for somar, a UniPRF, portas abertas, sem dúvida nenhuma, vai ser sempre um prazer. Aqui ao fundo está o Matheus De Paula, que vocês já viram, um colega, Petri, que é da turma de 2020. Ele reúne uma série de competências sensacionais, está aqui trabalhando conosco. Então, entrou ontem na polícia. Quem está aí, se ainda tem dúvida ou se vai fazer crítica ou vai vir para somar, pô, reflete bem. E a gente gosta da crítica construtiva, a gente gosta da crítica que faz a gente olhar, como você disse, as várias visões do mundo por um aspecto, por um prisma que a gente ainda não viu, mas isso é possível ser feito com respeito, com integridade, sem dúvida, com urbanidade. O PRF é caracterizado por uma relação muito cordial com a sociedade. Nossa estratégia anterior trazia esse valor, a cordialidade, né? Ela está tão introjetada que a gente já declara mais, porque é do dia a dia do PRF atuando na ponta, são centenas de mensagens de ouvidoria que a gente recebe todo dia, agradecendo a cordialidade do trato, profissionalismo. Digo, mas dando uma pausa aí nos aspectos profissionais. Seu período em Portugal, você fez ali também, como a Miriane contou aqui que fez, você também fez o Caminho de Santiago? Fiz 2 vezes já. Eu fiz em 2008. Em 2008 foi a primeira experiência. Fiz caminhando, saí do sul da França, em Saint-Jean-Pied-de-Port. E aí um parênteses para contar uma historinha que eu adoro contar para os alunos do CFP, então já adianto para quem está acompanhando a gente. Em 2008, quando eu fui fazer o Caminho de Santiago, foi um período
que eu não sei as razões, mas havia algum incidente diplomático ali entre Espanha e Brasil, que eles estavam barrando a entrada de brasileiros pela Espanha, né? E eu, com receio disso, entrei pela França. Detalhe que eu não falo vírgula de francês e sempre ouvi falar referências negativas em relação à cordialidade dos franceses para com turistas, né? Que são deselegantes, que não gostam de falar inglês, uma série de coisas. Já fui com receio, já fui com um modelo mental pronto. Estava na fila do metrô em Paris, no dia que cheguei, e a fila não andava, não sei porquê, mas a fila estava parada. E aí um servidor uniformizado, eu imagino que ele era um policial, falou comigo em inglês, primeiro paradigma rompido, perguntando se eu era turista. E eu disse que sim. Ele só fez um gesto com a mão, foi lá, abriu o portão ao lado da catraca e me disse: tenha um ótimo dia. Me colocou para dentro. Quer dizer, uma pessoa uniformizada fez a imagem de um país inteiro. Pode falar mal da França, que não gosta, não adianta, meu cérebro simplesmente não aceita, porque a minha experiência foi positiva. Então, é mais uma questão de responsabilidade e de reflexão. Quem quer ser PRF é a capacidade que nós temos de gerar uma imagem de um todo, e não é da instituição, é do Brasil. Eu brincava com os alunos do CFP do ano passado que se um disco voador pousar na frente de uma viatura PRF, a responsabilidade dele, do colega que ali estiver, é que quando esse ET for embora, ele saia pelo universo inteiro dizendo: nossa, a Terra é maravilhosa, porque ele teve a felicidade de encontrar um PRF pela frente. Então, acho que essa é a nossa... Aí, então, fecho o meu parênteses. Voltando para o caminho de Santiago, foi 2008, a primeira oportunidade, foi sensacional, fiz caminhando. É um período de muita introspecção, né? A debilidade física, o cansaço e tudo, nos faz refletir sobre aspectos do cotidiano que normalmente a gente não para pensar, valorizar as pequenas coisas e tal. Então foi uma primeira oportunidade sensacional. Quando do nascimento do meu primeiro filho, houve uma série de complicações no parto, ele ficou um período na UTI. E aí o nome dele, que é Bernardo, na hora do registro, estava bastante preocupado com o quadro, ele estava com pneumonia na UTI, com 4, 5 dias de vida. Eu acabei acrescentando ao nome dele Bernardo Santiago, o nome dele. E aí tínhamos uma promessa que faríamos o caminho com ele tão logo possível. Isso aos 3 anos de idade dele a gente fez de novo. Aí fomos aí em família, eu, minha esposa e ele de bicicleta, ele num reboque que eu puxava, e aí foi sensacional, foi algo assim... Nós carregávamos um caderninho onde nos albergues entregávamos para as pessoas escrever mensagens para a vida, para que quando ele cresça ele venha ler. Então tem vários idiomas, poder ensinar na prática é algo, é aprendizado vivencial, né? Eu digo que ensinar uma criança sobre empatia, como é que você faz isso? Você vai explicar para ela o que é? Não vai assimilar, né? Ou pelo menos não vai ser tão fácil. Aí você chega num albergue, que nada mais é do que uma sala gigantesca cheia de beliches. E ele deita ali com 3 aninhos, só tem adulto. E você diz: olha, às 10 horas vai apagar a luz. Aí ele diz: não, eu não estou com sono, pai. Não tem problema, você não precisa dormir. Mas tem que ficar quietinho porque os outros querem dormir. E ele compreender e executar, né, e aceitar essa situação, ali ele aprendeu o que é empatia sem eu ter que explicar o que é empatia. Então, e a gente usa muita aprendizagem vivencial na PRF, no CFP especialmente, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Já chega aqui, né? O marco zero do CFP são as oficinas do pote aí, que o pessoal vai experimentá-las. Não dá spoiler. Não, mas eles têm que saber. Que bom, que bom. Meu amigo, já você contou essa história que eu acho brilhante, e eu sei que você tem imagens brilhantes, imagens lindas no período. Hoje é dia de TBT, coloca para o pessoal uma imagem lá. Coloco sim, da família ali na jornada. E foi um mês de viagem, né? Ao todo nós pedalamos exatos 877 quilômetros com ele. E foi sensacional. Uma vivência em família, uma intensidade, ele passando perrengue, pneu que fura, caminho errado. E aí você vê que, com boa vontade, um sorriso no rosto. Ele, pequenininho, 3 anos, não falava espanhol, mas fez amizade, conheceu Parquinhos e aprendeu que a boa vontade supera qualquer dificuldade. É sensacional, Rigo. Eu gosto sempre de fazer essas histórias, porque assim, a sociedade em geral esquece por trás de cada policial, dentro de cada uniforme,
tem um ser humano com a vida, com a história, com a bagagem, com a experiência, com dificuldades, alegrias, dores, né? E o momento que a gente vive é um momento difícil, é um momento muito difícil. Não somos negacionistas, nos acusam disso, mas não somos. Você teve impacto da pandemia dentro da sua casa, eu tive na minha casa, na minha família. A gente teve que chorar as nossas perdas, teve que se preocupar com os doentes. E as pessoas olham e adotam o estigma do herói. E nós sempre temos, o PRF é um herói da vida real, mas é um herói humano, né? Que tem por trás da profissão toda a realidade humana que qualquer pessoa tem, com um diferencial. A gente tem a vocação de servir a coletividade. Então, quando todo mundo pode fazer a opção de se poupar, é a hora que o PRF tem que estar garantindo o funcionamento do Brasil, garantindo a comida na mesa do brasileiro, garantindo os insumos nos hospitais e assim por diante. Por isso que nós não paramos. Ficou famoso aí o sticker, né? Não para nunca, a PRF não para, mas é porque nós realmente não paramos. Rigão, senso de responsabilidade, né? Acho que somos cientes, lúcidos da nossa responsabilidade. Então, exato. Não podemos... Claro, aqui, nesse momento que a gente está vivendo, a grande maioria, como eu disse, está se preparando para o concurso. Recado aí para esse pessoal que está na preparação, está na reta final, está esperando a oportunidade de concretizar o sonho para deixar de ser candidato e virar aluno no CEP. Meu recado é que vale a pena, né? Eu acredito muito nisso, minha vida se transformou a partir do momento que entrei na PRF, sou extremamente feliz aqui. Senão, não estaria aqui, né? Outro recado, depende só de vocês. Não existe transferência de responsabilidade. Desculpa, tem milhares, cada um abraça a sua ou não. Acho que a dificuldade na preparação, o desafio, é isso que faz forte, é baixar a cabeça, fazer a sua parte, quer dizer, assumir a responsabilidade, até porque a atividade policial, ela exige isso, né? Na aplicação, no cotidiano da atividade, seja como gestor ou na atividade finalística, todos os pontos, em todas qual que seja a execução de atividade profissional dentro da PRF, envolve responsabilidade a todo momento. Nós falávamos de ética antes. Para mim, o melhor conceito de ética, que é o mais simples deles, é você aconteceu a situação, abre o leque, quais são as opções que eu tenho. A melhor delas vai ser a sua opção ética. É a melhor escolha dentro das opções possíveis. E isso a gente faz o tempo inteiro. Acordou, levantou da cama, já começa fazendo escolha, não é assim? Ou eu vou ser bem-humorado, mal-humorado, ou eu justifico ou eu faço, ou eu estou feliz ou eu não estou, ou eu tenho inimigos ou eu tenho amigos. Quer dizer, é o tempo inteiro fazendo escolha, sem responsabilidade. É uma vivência ética para consigo mesmo. E o candidato tem essa opção aí, de encarar a realidade, que é a programação, um calendário bem feito, programado, o perfil PRF, venha somar no nosso paradigma aqui de ser PRF, compreenda e dê sua pitada de mudança, porque a instituição ela é orgânica, ela está sempre evoluindo, sempre mudando, mas faça a escolha. Acho que é responsabilidade. Rigo, obrigado. Obrigado mesmo. Antes de encerrar, eu vou aqui para os candidatos. Pessoal, nosso dever está informado. Eu sei a ansiedade de vocês quanto à confirmação da prova. Vocês sabem, toda quinta-feira nós temos reunião com o Sebrasp. Hoje à tarde nós temos reunião com o Sebrasp. Vamos analisar todos os dados. Vamos conversar com o Sebrasp. Ontem, um site divulgou aí a manifestação de que eu diria que a confirmação definitiva seria 10 dias antes da prova. É uma conclusão a partir de diversos fatores. Se olharem, é a conclusão do site, né? Se olharem o cronograma, no cronograma do concurso está prevista a divulgação dos locais de prova 10 dias antes da prova, que é quando sairia o edital, ou sairá, né, o edital convocando para a prova objetiva e discursiva. Então, é curioso porque aquele velho ditado, né? Quando você dá quer um braço, quando dá o braço, quer o corpo. Nós poderíamos, e seria legítimo, estar no modelo tradicional da comunicação através do Diário Oficial da União. Nós estamos por esse canal porque a gente acredita. A transparência, a proximidade
ela agrega para a sociedade brasileira um dever do órgão público de prestar conta e engaja a sociedade na participação da gestão pública. Agora, nós não queimamos etapa. Como eu já disse aqui ontem, nesse canal, nós não fazemos especulação. Nós divulgamos dados oficiais. Então, não tem nenhuma decisão ainda de adiamento. A decisão que está válida é a decisão que está publicada no Diário Oficial da União, com um cronograma válido. Assim que mudar, nós vamos divulgar em primeira mão. Enquanto não mudar, é especulação. Hoje à tarde a gente tem reunião com o CEP. Quem sabe, depois da reunião, lá no final do dia, a gente volta e bate um papo sobre o que aconteceu na reunião, sobre a análise atual que a gente tem. Tá bom? Então, Rigão, obrigado. Feliz aniversário. Parabéns. Muito obrigado por você estar ao nosso lado nessa batalha, por tudo que você faz pela PRF, e vai se preparando, porque daqui a pouco tem mais de 1.500 candidatos matriculados aí no CFP 2021. Bom dia. Estaremos prontos. Bom dia. Obrigado. Abraço a todos. Gratidão. Cada um com a sua responsabilidade. Obrigadão.